para poder continuar o nosso estudo de microbiologia, e nós vamos continuar aí falando sobre vírus, né? Logo após a gente ter sido interrompido aí pelo decreto, né? Quer dizer, antes da gente ter sido interrompido pelo decreto, nós estávamos falando sobre vírus, né? Estávamos quase concluindo o conteúdo dele, mas eu quero retomar com vocês aí a ideia do vírus desde o comecinho para a gente pegar o gancho e continuar a partir daqui, tá bom? Ao final, esse vídeo vai ser postado lá no Classroom, lá, né? E logo após isso daí, vocês continuem o estudo de vocês aí, vai ter algumas orientações de atividades para serem feitas, tá bom? Então, vírus, né? O vírus vem lá do grego lá, veneno, né? A gente já tinha comentado sobre isso, né? É um veneno, né? Então, as pessoas não sabiam o que era de fato o vírus até então. O vírus é uma estrutura biológica extremamente pequena, né? Ele não é um ser vivo, tá? Ele é simplesmente uma estrutura, né? Então, eu tenho aqui, né, a onda do coronavírus, né? Cheguei a levar ele para a sala para vocês verem, né? Então, eu tenho o coronavírus aqui que simplesmente ele não é uma estrutura viva, ele não é um organismo, né? Ele é simplesmente uma caixinha, né, uma embalagem com um código genético dentro, né? E não tem mais nada além disso. Bom, então vamos seguir aqui, né? Então, os vírus, né? Eu tenho um exemplo aqui, o vírus HIV, né? O coronavírus aqui embaixo, né? O vírus da AIDS aqui, né? Então, esse daqui é os vírus influenza, né? Então, eles não são observáveis em microscopia óptica, né? Então, o microscópio, inclusive o microscópio que nós temos na nossa escola, eles são microscópios ópticos, né? Eles são microscópios que não vão conseguir enxergar vírus, né? Eles mal conseguem enxergar a variedade imensa de bactérias que existem no planeta, tá? Então eles não vão dar conta de fazer isso. Para isso eu vou precisar de microscopia eletrônica, né? Então eu vou precisar de microscópio eletrônico para ver o vírus. Tá? Não pode ser cultivados fora de um hospedeiro, né? Como eu disse a vocês, né? Vírus não é ser vivo, né? Então como cultivar um vírus? A única forma de cultivar um vírus é ele estando dentro de algum organismo. Então, para me cultivar um vírus, eu preciso de um organismo vivo. Eu preciso cultivar primeiro o organismo vivo na qual ele é o hospedeiro. Tanto é que as grandes pesquisas que existem no planeta, né, as grandes descobertas que existem no planeta sobre vírus, eles foram feitos com esse vírus aqui, né, o bacteriófago, né? Então, por quê? Porque as bactérias são fáceis de serem cultivadas no laboratório, né? E aí eu consigo analisar seu processo de reprodução, seu processo de multiplicação, né? Analisando esse vírus que é um parasita de bactérias, né? Que é um parasita exclusivo de bactérias aí. Tá bom? Então, fora do hospedeiro não tem como cultivar, né? Então, eles não se reproduzem, né? Então, o coronavírus aqui, né? Ele não vai se reproduzir fora de um organismo vivo, tá? Ele não vai andar, ele não tem nenhuma forma de deslocamento, ele não vai correr atrás de ninguém, nada disso. A única coisa é que esses vírus são extremamente pequenos, né? E por serem extremamente pequenos, eles consequentemente são extremamente leves, né? E um ventinho, alguma coisa disso, vai levar ele por distâncias, né, gigantescas aí, né? A gente não tem como estimar, né? Não existe pesquisas científicas de fato para estimar o quão longe uma estrutura dessa consegue viajar pelo ar, né? Então a gente não consegue estimar isso. Primeiro porque como ver isso, né? Como identificar isso, né? Bom, seguindo aqui, né? Então são parasitas obrigatórios, né? Então, os vírus são parasitas obrigatórios e podem ou não causar doenças. Já foram descobertos na literatura aí, né? Os livros mostram isso pra gente que existem vírus que vivem em simbiose com os seres humanos, né? Então, a pessoa é portador daquele vírus e o vírus não causa nem mal nem bem pra gente. Então, eles
não fazem diferença para nós, né? Então não existe uma relação com eles, né? Então existem sim vírus que não causam doenças, mas todos eles precisam de estar dentro de um organismo vivo, tá bom? Isso é bem relevante a gente entender isso, né? Porque o caso do coronavírus, né? Acredita-se que foi uma mutação, né, de um animal para o outro, né? E isso a gente chama esses animais na natureza que armazenam esses tipos de vírus de animais reservatórios, né? De animais reservatórios. São animais que armazenam o vírus e não têm a doença. É o caso, por exemplo, da malária em alguns animais na floresta amazônica, que não é um vírus, a malária é um protozoário. É o caso, por exemplo, da febre amarela, que também eu tenho animais na natureza que são animais reservatórios, né? Eles possuem o vírus, mas eles não, a doença não manifesta a tal ponto que leve esse indivíduo à morte, tá? Então, os vírus são parasitas obrigatórios, são parasitas intracelulares, tá? Eles precisam estar dentro da célula para poder causar a doença. Fora da célula ele não é nada, certo? Fora da célula ele é simplesmente uma estrutura feita por algumas proteínas, alguns açúcares e ácidos nucleicos. E mais nada além disso. Tá? Bom, só puderam ser estudados no século XX, né? Então os vírus só conseguem ser de fato estudados no século XX. Por quê? Para me estudar isso aqui, eu preciso do advento do microscópio eletrônico. O primeiro microscópio criado, né, por Robert Hooke é um microscópio óptico, né? E o microscópio óptico ele não tem essa capacidade de visualizar o vírus, né? De visualizar esses vírus, tá? Então, eles só conseguem realmente fazer o estudo dele através da descoberta do microscópio eletrônico, tá? Que por isso só foi no século XX que nós conseguimos ter esse tipo de equipamento e, consequentemente, começar a estudar esses tipos de estruturas. Tá? Sobre o mosaico do tabaco, né? Então, aqui eu tenho o vírus do mosaico do tabaco, né? Então, ele é um vírus que foi os primeiros vírus a ser estudados, né? Logo quando descobriu que existia alguma coisa que causava doença, começou-se a estudar pelo vírus do mosaico do tabaco, né? Que causa perda de produção, né? Do tabaco, né? Então, antigamente, muita gente fumava, né? Então, eles desenvolveram muitas pesquisas em cima do vírus do mosaico do tabaco, que foi as primeiras descobertas aí de como isso daqui funcionava, né? De como essas estruturas atuavam, tá? E hoje, né, nos dias de hoje, nós temos uma grande importância dos vírus, né? Que é na biotecnologia, né? Os vírus, né, essas estruturas aqui, né, que a gente chama de glicocálix, né, no mecanismo de chave e fechadura, né, então eu tenho lá na célula um lugar, né, a fechadura, né, na qual essa chave conecta, né, e ao conectar a célula engole isso, né, coloca ele para dentro do organismo. Então, já que os vírus têm essa habilidade de destrancar a célula, né, de abrir, de invadir a célula com grande facilidade, a gente tem usado isso na biotecnologia para levar códigos genéticos para dentro da célula propositalmente, né, para fazer mudanças no código genético dos organismos. E assim fazer esses organismos trabalhar para a gente. Né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, a produção de insulina, né, insulina humana, né, que não é produzida por seres humanos, é produzido por bactérias, na qual eu peguei o código genético que estava no ser humano, coloquei dentro da bactéria e a bactéria começa a fabricar insulina agora. Tá? Então, isso é a grande importância da questão aí dos vírus, né? Dos vírus nesse processo aí, tá? Então, nós temos a biotecnologia explorando muito esse potencial. Tá? Então, seguindo aqui, né, a questão dos vírus, né, eles possuem só um tipo de material genético no seu interior, né? Então, ou eu vou ter DNA ou eu vou ter RNA.
né? Nunca os dois juntos, tá? Então eu não vou ter um vírus que possui no seu interior os dois materiais genéticos ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer de forma alguma, tá? Então os vírus, eles vão ter ou cargas genéticas de DNA ou carga genética de RNA. Os cargas genéticas de DNA, eles são vírus com baixíssima capacidade de mutação. Tá? São vírus com pouca capacidade de mutação. Enquanto os vírus RNA, que é o caso do coronavírus, né? Ele é um vírus que tem muita capacidade de mutação, tá certo? Essa fita de RNA pode ser uma fita simples ou uma fita dupla, tá certo? De RNA desse material mais simples de material genético, tá? Possui uma cobertura proteica, né? Podendo encontrar também lipídios e carboidratos envolvendo o ácido nucleico, né? Então, nós vamos falar de tipos de vírus mais aqui a alguns minutos, né? E nós vamos ver que esses vírus aqui, eles podem ter várias estruturas em voltas, né? Então, o caso do coronavírus aqui, né? Ele é um vírus que nós chamamos de envelopado. Tá? Então, além de uma estrutura interna que protege o material genético, eu ainda tenho uma segunda capa, né, esse envelope, né, que na maior parte das vezes é formado por parte da membrana celular, do hospedeiro, né, que faz uma segunda cobertura nesse vírus. Né? E, né, eu tenho o capsídeo, né, aí quando a gente pega, por exemplo, o vírus da AIDS, né, que é esse outro aqui, o vírus da AIDS ele é um vírus não envelopado, né? Então ele não tem um envelope nuclear, tá? Ele não tem esse envelope proteico, né? Que o vírus o coronavírus possui, tá bom? Vírus apodera da máquina, né? Acabei de falar isso, né? O vírus apodera da máquina celular, né? Para isso, o vírus apodera da máquina, da maquinaria celular, por isso a dificuldade de conseguir quimioterápicos para controlar a sua multiplicação celular, né? A sua multiplicação viral, né? Então, isso tem uma grande dificuldade, né? Por quê? Porque o vírus dentro da célula, ele está usando as estruturas celulares para se reproduzir, né? Para produzir cópias dele. E como parar isso? Como interromper isso? Né? Porque se eu interromper esse processo, eu interrompo os próprios mecanismos metabólicos da célula. Né? Eu interrompo os mecanismos metabólicos que mantêm as células vivas. Né? E isso é um problemão, né? Porque eu acabo matando, né, o próprio hospedeiro. Né? Para matar o vírus, eu acabo matando o hospedeiro. Né? Então, por isso que é tão difícil encontrar medicamentos eficientes no tratamento de infecções bacterianas, infecções virais. Certo? Então, eu tenho medicamentos, por exemplo, quando eu estou falando de bactérias, eu estou falando de estruturas, né, de organismos, que eu tenho medicamentos que atuam diretamente nela. Agora, como não é um ser vivo, né, como o vírus não é um ser vivo, eu não vou ter estruturas, medicamentos, né, quimioterápicos que atuam direto nele. Porque os quimioterápicos, uma das funções dele é impedir metabolismo, impedir as reações químicas no interior do organismo. E assim matando ele. Mas como um quimioterápico vai interferir num processo, numa reação química dentro de um vírus, sendo que dentro de um vírus não existe reação química? Então, essa é a grande dificuldade, né? Então, os quimioterápicos, eles têm muito pouco efetividade no tratamento viral. E o que eu vou ter, né, de fato? No caso, por exemplo, do vírus da AIDS, né? O vírus da AIDS, eu vou ter quimioterápicos que interferem num processo na qual nós, seres vivos, né, nós, seres humanos, não utilizamos, né? Que é a transcriptase reversa, né? O processo reverso do processo de transcrição, né? Então eu tenho lá, né, naquela via metabólica, né, onde eu tenho o DNA produzindo o RNA mensageiro e o RNA mensageiro produzindo a proteína. Tá? Quando eu tenho o vírus da AIDS, ele faz o contrário, né? Ele pega o RNA e produz uma fita de molécula de DNA, né, num processo que a gente chama de transcrição reversa, né?
Porque a transcrição certa é o quê? É eu pegar o DNA e transformar em RNA. O vírus da AIDS faz o contrário, né? Os retrovírus, né? Eles pegam o RNA e transformam em DNA. Tá? E isso acaba causando ali, esse ponto, né, de fazer o reverso, né, acaba um quimioterápico atuando ali naquele local e evitando o processo de reprodução celular, de reprodução viral dentro da célula. Tá? Mas isso é um mecanismo do vírus da AIDS e os outros, né? Os outros não usam esse processo. Tá? Existem vírus que atacam todos os tipos de seres vivos e são específicos. Muito importante isso, né? Então eu tenho um bacteriófago aqui, né? O bacteriófago, ele ataca a bactéria, né? Ele não vai atacar seres humanos, ele não vai atacar as vias respiratórias dos seres humanos. Eu tenho o vírus do tabaco, o vírus do tabaco ele é específico, ele vai atacar o tabaco, a folha do tabaco. Ele não vai atacar a raiz do tabaco, vai atacar a folha do tabaco. Eu tenho o vírus da AIDS, ele vai atacar o sistema imunológico, né? Vai atacar o nosso sistema de defesa. Né? Eu tenho o coronavírus, eu vou atacar o sistema respiratório. Então, ele não vai causar lesão no dedão do pé, tá? Porque ele é um vírus, eles são todos específicos, né? Eles são esse mecanismo aqui de chave e fechadura, né, vai abrir determinado tipo de célula, né? Por isso também a importância da pesquisa aí, né, dos vírus na questão da biotecnologia, né? Porque já que eles são específicos, eu posso criar um vírus, né, na teoria, né, um vírus que vai exatamente, por exemplo, numa célula cancerígena, que ele vai destrancar aquela célula cancerígena e ele vai causar uma ruptura do seu metabolismo, matando aquela célula cancerígena. Esse seria um exemplo, né, do que poderia ser feito, né? Então, eu espero que as pesquisas continuem avançando nisso para que a gente corrija, né, através de vírus, né, usar a biotecnologia para o bem, né, e não para o mal, né, porque a mesma biotecnologia que eu vou produzir uma cura, eu posso produzir uma arma biológica, né, então, aí a gente usando a biotecnologia para o bem, a gente vai encontrar soluções bem interessantes para certas doenças, tá? Bom, aqui tem um comparativo, né, do tamanho dos vírus, né, é, então eu tenho aqui a bactéria, né? Então olha o tamanho que eles são, né? Eles são bem pequenininhos. Olha o HIV, né? O tamanho dele, né? Então são bem pequenininhos. O vírus da Zika, né? Que ele faz uma comparação dos tamanhos desses organismos, né? Eles são muito pequenos, né? Então eles flutuariam facilmente pelo ar aí com grande facilidade, tá? Bom, então quais são as estruturas? Aquilo que eu falei para vocês, né? Então, esse aqui é um vírus, vamos dizer, envelopado, né? Então, eu tenho o seu material genético lá no interior. Né? Envolto a ele, eu tenho capsídeo. Tem vírus que só tem material genético e capsídeo. Mas tem vírus que tem um envelope, né? Que são os vírus envelopados. O caso do coronavírus é um vírus envelopado. O caso do vírus da AIDS é um vírus que só possui o capsídeo. Tá? Então, eu tenho essas estruturas aqui. E mais nada. Eu não tenho nenhum tipo de organela, eu não tenho citoplasma, eu não tenho nenhuma reação metabólica aqui dentro, eu não tenho nenhum movimento, essas estruturas não vão se mexer, não existe queima de energia, não existe necessidade de oxigênio para as coisas acontecer aqui dentro. Então a gente não tem respiração, a gente não tem transcrição, não tem tradução, não tem nada, nada, nada. É uma caixinha, literalmente um presente de grego, entende? Uma caixinha, uma embalagem bonitinha, né? A gente vê esses desenhos, né? Essas representações artísticas dos vírus, né? Então eu tenho uma embalaginha, né? Bonitinha, coisa e tal, né? E com um código genético lá dentro que tem a função de destruir o seu hospedeiro. Tá? Um presentinho de grego daquele bem pequenininho mesmo, né? Então, é essa a estrutura, né? As glicoproteínas, né, os glicocálix, né, que são essas estruturas penduradinhas no vírus, que vão utilizar o mecanismo de chave e fechadura, né, para poder se reproduzir, né? Bom,
Aqui está mais uma vez, né? Então eu tenho os vírus envelopados, né? Que além do seu capsídio, né? Eu tenho mais uma estrutura, né? Em volta, né? Esse envelope é parte da membrana plasmática do hospedeiro, né? Como eu disse anteriormente, né? Então isso ainda deixa o vírus mais perigoso ainda, né? Porque se esse envelope é parte da membrana do hospedeiro, né? Como que o corpo vai reagir a esse vírus, né? Sendo que aquela membrana que envolve o próprio vírus, ele é uma membrana que faz parte do próprio corpo dele, né? Eu posso ter uma reação autoimune aí, né? O próprio corpo começar a produzir substâncias para destruir ele mesmo, né? E em cima o vírus não envelopado, né? O vírus que não possui essa membrana protetora, ela só tem o capsídio, né? Então, aquilo que eu dei o exemplo para vocês, né? Vírus da AIDS, só com capsídio, certo? Coronavírus envelopado, tá certo? Então, eu tenho aqui quanto à morfologia dos vírus, né? Então, morfologia é estudo da forma, né? Morfo é forma, né? Então, eu tenho os vírus helicoidais, que é o caso do vírus do tabaco, né? É um vírus helicoidal. Tá? Eu tenho os vírus poliédricos, né? Que é o caso do vírus da AIDS, né? Eles são todos facetados, né? É um poliedro mesmo, né? Então ele é todo facetado e tem essas estruturas penduradinhas nele. E eu tenho os vírus envelopados, né? Que eles têm o capsídio lá dentro e em mais um envelope, né? Que é parte da membrana plasmática, tá certo? E eu tenho os vírus complexos, né? Que são os mais bonitinhos deles, né? A representação artística deles é a que fica mais bonitinha, né? Que é o caso aí do bacteriófago, né? Parece um satélitezinho, né? Ele parece uma navezinha espacial. Aí eu tenho esses vírus complexos, né, que eles têm estruturas bem complexas, né, um arranjo bem complexo, né. Então aqui ele tem essas perninhas na qual ele se prende na membrana plasmática da bactéria, né, para injetar seu material genético no interior celular, né. Então, aqui é só uma questão mesmo de classificação quanto à forma, né, quanto ao formato desses vírus, tá? E isolamento e cultivo desses vírus, né? Então, a gente vai. Como que eu cultivo isso? Vírus não podem ser cultivados fora das células, né? Então, eu não tenho como cultivar fora da célula. Porque fora da célula, aquilo que eu já expliquei, né? Ele é simplesmente uma embalagem, né? Um presentinho de grego. Né? Não se desenvolve em meios de cultura. Então, por exemplo, quando eu vou lá cultivar a bactéria, né, eu pego lá o meio de cultura, né, o agar sangue, né, o agar de Millie-Hinton, né, eu coloco esse micro-organismo lá, né, e depois de algumas horas dentro de uma estufa, eu vou ter o micro-organismo lá reproduzindo, né, se alimentando daquelas substâncias que eu coloquei no agar, né. Então, não adianta eu colocar um vírus dentro de um meio de cultura, numa placa de Petri com um meio de cultura, seja ele qual for, né, um Millie-Hinton, um agar-sangue, alguma coisa desse tipo, porque ele não vai se reproduzir. Ele precisa ter uma estrutura viva mesmo, ele precisa ter um ser vivo ali vivendo naquele local para ele conseguir se reproduzir. Tá? Para o seu cultivo em meio utilizamos conter células vivas, né? Então, se eu preciso cultivar vírus, eu preciso que esse meu meio de cultura tenha células vivas, tá? Então, é o caso lá que eu falei para vocês, né? Que a maior parte das pesquisas que existem hoje sobre vírus, né? O que nós sabemos sobre vírus, né? De fato, ele está baseado nesse tipo de vírus aqui, né? O bacteriófago, que se alimenta de bactérias, né? Que se alimenta, não, né? Que se reproduz dentro de bactérias, né? E por quê? Por que a gente tem o maior número de pesquisas aqui? Porque cultivar bactérias em laboratório é muito fácil, né? E eu não tenho todo um protocolo científico, né, de crueldade, né, tadinha da bactéria, então eu não tenho que pedir autorização para não sei lá quem, né, porque eu tenho que usar um ratinho para fazer isso, tá? Então a bactéria não. A bactéria eu consigo cultivar isso em laboratório, sem muita frescura, sem muita gente ficar reclamando que está matando o bichinho, que tá causando sofrimento aos bichinhos, tá? Então, por isso que a maior parte das pesquisas estão baseadas nas bactérias, tá? Um dos meios muito utilizados é o ovo, né?
Então a gente usa o ovo embrionado, tá? Vamos lembrar que o ovo embrionado não é aquele ovo que a gente compra no supermercado, tá? Aquele ovo não tem um embrião lá dentro, tá? Então se você colocar ele numa chocadeira, ou se você colocar lá numa galinha para ele chocar, não vai nascer pintinho dentro dele, né? Precisa do ovo que a gente chama de ovo galado, né? Então aquele ovo que teve para a produção dele, né, a participação do galo, um processo reprodutivo mesmo, né? Porque o ovo de granja, ele é produzido porque eu coloco hormônio na ração da galinha, né? E esse hormônio estimula a produção de ovo mesmo sem a participação mesmo sem o processo de fecundação, tá bom? A identificação, né? Como eu identifico o vírus, né? Aí está um grande dilema, né? Uma das formas de identificar um vírus é a identificação visual, certo? Que é a mais difícil dele. Tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que microfilmar isso. Vou ter que preparar o meu meio de cultura. O meu meio de cultura não, vou ter que preparar meu material. Coletei lá, por exemplo, no caso aqui do coronavírus, né? Fui lá, coletei a secreção de nariz da pessoa, né? Então, ou uma secreção pulmonar dessa pessoa. Vou ter que preparar isso tudo, tá? Levar isso no microscópio eletrônico e microfilmar isso, e tirar uma fotografia, né? E ver lá nas pesquisas lá o que parece com aquilo para mim conseguir identificar o vírus, tá? Então, esse é um primeiro método. É um método complicadíssimo, caríssimo, demorado, tá certo? Que é a microfilmagem, né? Que é a fotografia propriamente dita do vírus, tá? É um método não muito usual, né? A gente usa isso para pesquisas científicas de largo aspecto, né? Então, por quê? Porque aí eu preciso realmente da forma e por aí vai. Para diagnóstico é o pior método por causa da dificuldade, dos custos elevados, tá? E da possibilidade de não encontrar nada. Porque é tão pequeno, porque aí eu levo lá no microscópio e não achei nada. E aí? Não achei nada porque não tem ou porque naquela amostra não tinha. Tá? É bem complicado. Tá? O método mais comum é o sorológico. Tá? Como que é o sorológico? Na maioria das vezes, o nosso corpo ele reage contra o vírus. Tá? De alguma forma, ele vai reagir. Se essa reação vai ser eficiente ou não é uma outra história. Tá? Vamos pegar aqui o caso do vírus da AIDS. Quando eu testo uma pessoa aidética, eu não estou testando a presença ou não do vírus. Tá? O que eu estou testando é que se o corpo está tentando lutar com aquilo. Tá? Se o corpo tentou lutar contra aquele invasor, ele gerou uma proteína no sangue. Se ele gerou uma proteína no sangue que vai combater o vírus, né, que isso é normal acontecer, tá? Se aquela pessoa tem aquela proteína, tem aquele anticorpos, é porque ela teve contato com o vírus. Ou que ela está com o vírus, ou que ela esteve em contato com o vírus. Tá? Esse é o clássico teste de ELISE, né? O método de ELISE. Né? Então, vamos fazer uma comparação com isso. Né? É o teste de gravidez da farmácia. Tá? O que acontece no teste de gravidez da farmácia? Eu tenho um método visual, pego lá um ultrassom, vou lá e vou vasculhar o útero para ver se já teve anidação ali, né? Para ver se já teve o óvulo já implantou no endométrio. Achei, confirmei, tá grávida. Mas esse processo é difícil, tá? Então é caro. Então o que eu vou fazer então? Eu vou procurar o vestígio da gravidez. Tá? Qual que é o vestígio da gravidez? A mulher, quando está grávida, ela começa a produzir em grande quantidade, uma substância química chamada de beta-HCG. O beta-HCG ele é utilizado para manter o corpo lúteo vivo.
Então, o óvulo, né, produz isso, né, o óvulo produz essa substância química chamada de beta-HCG. O beta-HCG mantém o corpo lúteo, avisa o corpo lúteo lá dentro do ovário que ele está vivo, para ele ficar vivo, para ele continuar produzindo o estrógeno e a progesterona, para manter o endométrio íntegro. Porque senão, se eu não tenho a produção de estrógeno e progesterona, eu tenho descamamento, né, do endométrio, né, e aí a gestação vai embora junto. Tá? Então, para ver a gravidez é difícil, principalmente nos primeiros dias ali. Mas como a gente sabe que se o óvulo está vivo, há a produção do beta-HCG, é simplesmente identificar o beta-HCG e eu provo que a pessoa está viva. Certo? Então, olha só, o beta-HCG, ela não é um embrião. Certo? Ele é simplesmente uma substância, tá, na qual está associada ao embrião. Está associada à gestação. Ela está relacionada à gestação. Então, fazendo de novo. Então, quando eu vou lá testar a urina da mulher lá, né, é eliminado o beta-HCG na urina, e aí na hora que eu coloco lá a fitinha lá dentro do xixi lá, né, aquele beta-HCG reage com alguma outra substância, e essa outra substância muda a sua cor, apresentando aquela segunda faixa que identifica a gestação. Que identifica a gestação lá. Se não tem o beta-HCG, não vai ocorrer a união, tá? E não vai ocorrer, então, a alteração da cor da fitinha lá da identificação. Então, no caso do vírus da AIDS, tá? O método é o mesmo. Eu tenho uma substância que reage contra o vírus. Ela não é eficiente para eliminar o vírus, mas eu tenho a substância que reage com o vírus. Se eu tenho a substância que reage com o vírus, é porque eu tenho o vírus. Então, identificando a substância, que é muito mais fácil, eu identifico a presença ou não do vírus. Tá? Então, esse é um método sorológico. Né? Então, eu vou procurar um indício da presença do vírus. Tá? Eu ainda não consegui encontrar nada que fala especificamente do coronavírus, né? Como que é feito esse método sorológico para o coronavírus, tá? Mas provavelmente deve ser alguma coisa também parecida com isso. Né? Eu vou identificar alguma reação do meu corpo à presença do coronavírus e aí eu vou diagnosticar aquela pessoa com coronavírus. Ok? Porque microfilmar isso é muito difícil. O terceiro e último método de identificação é a identificação através do seu citoplasma, né? Através dos efeitos citopáticos. Né? O que isso significa? Né? A presença de determinados vírus causa má formação celular. Vamos pegar o exemplo do HPV, né? O HPV é um outro teste, né? É um outro diagnóstico que não é feito nem por sorológico nem por visual. Mas professor, vai lá, faz o exame de Papa Nicolau, né? Raspa lá o colo do útero, esfrega numa lâmina e o analista lá vai colocar no microscópio óptico, certo? Você disse que o vírus não é visto em microscópio óptico. Sim, não é visto em microscópio óptico. Mas a alteração no formato celular causada pelo vírus é visto em microscópio óptico. Então, o exame de Papa Nicolau, ele não procura identificar o vírus, porque não vai ser visto. Ele procura identificar as transformações causadas na célula pela presença do vírus. Então, esse é o exame clássico do HPV. Né? Eu vou lá coletar as células e vou ver. Aquelas células que eu raspei do colo do útero, elas têm o formato correto de uma célula saudável? Se tem, eu não tenho a presença do vírus. Se não tem, se eu tenho deformações nessa minha célula, é porque eu tenho a presença do vírus. Então, eu identifico o efeito. Eu identifico os efeitos que a presença do vírus causa no hospedeiro. Tudo bem? Para o vídeo não ficar muito grande, né? Porque senão ele acaba ficando cansativo, né? Eu vou interromper aqui. Né? A nossa próxima aula a gente fecha o conteúdo de vírus, né? Para a gente seguir para os nossos próximos conteúdos. Então, um abraço e até a próxima.